Boa tarde a todos, mais uma vez aqui com vocês e hoje para a nossa 21ª aula, que também vem a ser a nossa última aula do ano, né? Então é com muito prazer, é com muita alegria e muita felicidade que eu faço essa aula hoje, a última aula do nosso encontro. Eu espero que todos vocês estejam bem envolvidos em luz, em paz, em harmonia, porque é isso que eu quero hoje transpassar para vocês. Então, vamos assim agradecendo a Deus, porque o ano foi difícil, mas nós conseguimos. E aí vocês estão já com o pé no básico 2, graças a Deus. Então eu peço permissão a todos vocês e convido a todos vocês para fecharem os olhos e para fazermos uma oração de agradecimento a Deus por termos conseguido, apesar de todos os impasses que nós tivemos esse ano, de um ano totalmente diferente, mas nós conseguimos colocar Jesus acima de muitas coisas, para nos dedicarmos um pouquinho, né, ao entendimento de tudo aquilo que faz parte da nossa vida, da nossa evolução, da nossa existência. Então vamos fechando delicadamente os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, rogando a Jesus a sua luz sobre cada um de nós. E vamos agradecendo a esse Mestre querido, agradecemos também a Deus nosso Pai, por ter nos dado a força necessária para que pudéssemos lutar contra todos os empecilhos e estarmos aqui hoje finalizando o nosso ano letivo. Vamos agradecendo também a equipe espiritual que nos envolve, que nos ilumina e que seguiu conosco durante todas as nossas aulas, rogando a esses amigos que estejam permanentemente ao nosso lado, como espíritos protetores da nossa evolução, do nosso ensinamento e das nossas alegrias através de todo o conhecimento da doutrina espírita. E assim então, Senhor, te agradecemos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, graças a Deus realmente, né, por termos chegado até aqui. Bom, a nossa 21ª aula é uma aula mais tranquilinha, mais de informação. Nós vamos falar então no capítulo 20, que é a ocupação e missão dos espíritos. Essa matéria está no Livro dos Espíritos, na pergunta 558 até a pergunta 584, ocupação e missão dos espíritos. Então, o que vem a ser, né, a ocupação e a missão? É, na verdade, falar sobre o que fazem os espíritos no mundo espiritual, do que eles se ocupam, quais são as tarefas que eles executam, o que eles fazem. Será que eles ficam lá em cima de uma nuvenzinha, olhando para o sol, esperando, né, a vida passar? Não, não é nada disso. Muito pelo contrário. A vida no mundo espiritual, ela é de uma ocupação contínua. A obra de Deus não pode parar. E nós fazemos parte da obra de Deus, tanto quando encarnado como desencarnado. Então, assim como nós temos as nossas ocupações aqui, quando estamos encarnados, nós também temos as nossas ocupações, as nossas tarefas, missões e responsabilidades, né? Sobre tudo aquilo que está à nossa volta e que nós também colaboramos de alguma forma, né? Só que a vida no mundo espiritual, a vida lá não é assim tão penosa como é para nós aqui no plano físico. Por quê? Porque lá no plano espiritual nós estamos em espírito, né? Perispírito e espírito. Aqui, no mundo corpóreo, nós temos o nosso corpo físico, o nosso corpo material. E nós precisamos garantir a subsistência desse corpo material. Aqui nós precisamos de vestir, comer, morar, né, pagar escola, pagar impostos. Nós temos todo um contexto à nossa volta enquanto sociedade que exige de nós outros esforços que no plano espiritual não tem necessidade.
o espírito não tem que se preocupar, pagar moradia, pagar instrução, pagar impostos, né? Como vai se vestir. Então, essa parte, o espírito não tem que se atribular, que sofrer com aflições por conta dessas necessidades, porque lá nós não temos essa necessidade, né? Nós temos tudo aquilo que Deus nos oferece, né? A instrução, o melhoramento, é só nós usarmos lá no plano espiritual do nosso livre arbítrio para querer as coisas. Agora aqui nós já estamos sujeitos, né, ao cansaço do corpo físico, por exemplo. Tanto é que o espírito não se cansa nunca, né? Mas o corpo físico ele tem necessidade, por isso que o dia para nós tem 24 horas e uma parte desse dia nós descansamos. Por quê? Porque o corpo físico precisa desse descanso. Ele não consegue virar dias e dias e dias e dias, o corpo não consegue, né? Tanto é que quando nós dormimos, o espírito não tem esse cansaço, que ele sai e ainda continua fazendo seus encontros, indo a lugares que ele quer, de acordo com a natureza dele, né? Vai atrás daquilo que ele gosta. Podem ser coisas boas ou coisas ruins, depende da natureza do espírito, e ele usa o livre-arbítrio dele para ir aonde ele quiser. E porque ele não está cansado, porque não tem esse problema de cansaço. Agora, o corpo físico, sim. O corpo físico, ele precisa de algumas horas de descanso para depois retornar, né, às tarefas diárias. Então, a diferença que tem entre lá e aqui é que lá não existe certas necessidades, o cansaço do corpo físico, a aflição pelas necessidades do dia a dia, né, que nós temos aqui. Então, essa é uma diferença. Agora, quanto à ocupação, todos os espíritos da escala espírita estão envolvidos nisso. Desde o mais superior, dos espíritos puros, até os mais inferiores. Se Deus, que é Deus, não para nunca de trabalhar, não seríamos nós, seus filhos, né, os espíritos que iriam ficar na ociosidade. Não. Todos da escala espírita trabalham, têm as suas ocupações, as suas tarefas, as suas missões, sempre de acordo com a natureza de cada graduação. Então, o espírito superior, né, comanda o que está embaixo, o embaixo comanda o outro, até chegar na parte inferior. Mas existe, então, essa cadeia de comando que todos obedecem naturalmente, né, e que todos têm, sim, obrigações. Desde o mais ínfimo até o mais superior, todos nós temos obrigações. Então, ocupações têm os espíritos inferiores, como também ocupações têm os espíritos superiores, né? Os inferiores, podíamos falar assim, que tipo de ocupação? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Na construção de um prédio, nós temos lá o engenheiro mor, que é o chefe de tudo aquilo. Mas para conseguir colocar um edifício em pé, precisamos de vários e vários profissionais, de todos os tipos, até o inferior, que é aquele que vai fazer a massa e assentar os tijolos. Então, para o edifício ficar bonito, em forma, todo prontinho, todos tiveram que colaborar. Todos tiveram, na sua participação, responsabilidade por aquilo que foi encarregado de fazer. Então, desde o mais ínfimo quanto ao mais superior, todos nós temos a nossa parte na obra divina. Existe ocupação para todos, ocupações importantes, de muita responsabilidade. Não importando se é um alto grau ou baixo grau, não existe isso. Existe a ocupação, a tarefa bem realizada, para que tudo saia a contento, né? Então, os inferiores também têm as suas ocupações de acordo com a sua natureza, né? Existem também espíritos que não querem saber de nada, nós já falamos sobre eles, né? Aqueles que realmente gostariam de ficar lá descansando em cima da nuvenzinha e não fazendo nada. Como tem o livre-arbítrio, eles usam do livre-arbítrio deles para fazer isso. Só que, nós também já conversamos, que existe as reencarnações compulsórias, ou seja, ele vai ficando lá um tempo, mas aí os espíritos superiores chegam e falam para ele, vem aqui,
Não dá para ficar assim parado. A evolução é necessária, você precisa evoluir. Todos os filhos de Deus têm que evoluir. Você não pode ficar parado aí no meio do caminho. Então vamos que você começa a trabalhar. Então vai chegar um dado momento que todos os espíritos têm que fazer esse movimento em direção à evolução. Mas é claro que existem aqueles que tentam fazer corpo mole, né? Mas a evolução é uma necessidade. E chega o dia e a hora que aqueles que não estão ainda tão bem dispostos acabam tendo essa disposição, ou porque por si só, ou porque vão ganhar um empurrãozinho dos irmãos mais superiores, né? Os espíritos superiores, já por sua vez, eles recebem as ordens diretamente de Deus. Então, é assim, olha, os espíritos puros recebem as ordens diretamente de Deus para transmiti-las em todo o universo, cuidando pela sua execução. Então, nós estamos falando daqueles espíritos, e que nem Jesus, né? De uma hierarquia altíssima. Então, esses espíritos são os ministros de Deus. Eles estão encarregados, então, de executar, transmitir e cuidar para que as ordens de Deus sejam cumpridas como foi feito. O exemplo de Jesus. Jesus recebeu uma tarefa de Deus, que foi providenciar a formação do planeta Terra. Um planeta que seria a casa de espíritos inferiores, seria um planeta de provas e expiações. Então Deus passou todos os requisitos para Jesus, que por sua vez tinha sob a sua direção uma pleiade de espíritos, e quando eu falo pleiade, eu falo de milhares e milhares e até milhões de espíritos ao seu comando, à sua supervisão, para começar esse projeto que foi o planeta Terra. E nós estudamos isso na primeira aula, né? Como começou. Então, o planeta começou com os elementos que estavam soltos no universo, já pelo comando de Jesus, né? E o trabalho de muitas e milhares e milhões de mãos que auxiliavam, cada um a sua ordem, na sua tarefa. E aí o planeta foi começando a ser criado, e aí foi todo aquele processo, a geologia, a formação do mundo, né? Esperando o planeta se amoldar. Aí começou lá desde a ameba, que, né, foi o primeiro corpinho que se formou aqui, a ameba, um corpinho unicelular. E hoje nós temos toda essa vida, né? Daí veio o vegetal, o animal, né? O mineral, o vegetal, o animal e o hominal, e o homem. Tudo isso sob a supervisão de Jesus, né? Jesus no comando de tudo, né? E nós estamos ainda providenciando a humanidade, né? Para que esse planeta ainda complete a sua missão. E Jesus ainda está aqui conosco, ainda está aqui. Veio, né? Se fez carne, tudo isso porque ele tem uma missão de levar esse planeta, não só a construir, mas acompanhar a humanidade que viria a se formar aqui. Então nós temos aí o nosso supervisor, o governador do planeta Terra, que é Jesus. E assim como Jesus, que é um espírito puro, muitos outros espíritos igual a Jesus também têm missões iguais, né? Tem missões também diferentes. Mas para vocês verem, né? Como até na criação do nosso planeta, toda a cadeia de espíritos esteve envolvida, da mais superior até a mais inferior. Todos foram necessários, foram úteis para que o projeto pudesse se consolidar. Então, olha aí, como Deus se utiliza de todos. Não existem pessoas inúteis que não têm capacidade de nada. Todos nós podemos fazer alguma coisa. E tem muitos espíritos que se ocupam também de outras coisas, como esses bons espíritos são também executores das tarefas para a recuperação do planeta e da humanidade. Vamos falar do nosso planeta, né? Então teve uma pleiade de espíritos que participou da formação, né, que era especialidades. Depois veio a segunda formação, espíritos que estavam preparados para o andamento desse projeto. E cada vez que o planeta foi andando,
uma equipe de espíritos vinha tomando lugar, cada um na sua especificação. E hoje em dia nós temos espíritos aqui auxiliando Jesus exatamente para isso, né? Para manter a harmonia no mundo, tentar fazer harmonia, porque o planeta é de espíritos muito rebeldes ainda. E aquilo que a gente acha que é um caos, na verdade não é um caos. Por trás desse caos aparente, existe sim uma administração e todas as coisas estão nos seus devidos lugares, acontecendo exatamente quando tem que acontecer. Quando Deus tem que interferir em alguma coisa, ele se utiliza desses espíritos superiores para que façam isso, né? Então, para que faça a recuperação do planeta e a recuperação da humanidade. Então, para vocês verem quantos especialistas Jesus não se utilizou para chegar até hoje, né? Então, acaba a tarefa de um é especialista nisso, acaba a tarefa daquela legião, entra outra legião e outra legião, e assim como numa construção, né? Na primeira fase entra um grupo de profissionais, aí prepara, já vem o segundo e vem o terceiro, e a finalização acaba com a pintura, que é um outro grupo, né? Então é assim tudo, né? Tudo é feito por partes e existem espíritos preparados na obra divina para executar todas essas tarefas, todas essas partes, né? As missões dos espíritos, então, como vocês puderam ver, são as mais variadas possíveis, né? Mas sempre, qual é o objetivo? Do bem, porque é isso que Deus quer para nós. O que tem aqui de imperfeição, de maldade, isso fica por conta do homem, que está evoluindo, que comete equívocos e que futuramente vai fazer parte de um grupo, né, que vai auxiliar outros mundos que estão se formando. A roda não para, Deus cria incessantemente e a fila vai andando, né? Hoje nós somos incumbidos de algumas tarefas que nós podemos realizar hoje, amanhã nós estamos melhor, nós vamos ganhar outras tarefas e assim por diante. Como na vida aqui em sociedade, né? À medida que nós vamos ganhando em conhecimento e intelectualidade, nós vamos galgando postos mais elevados, tudo de acordo com a competência, né? Aqui no mundo do homem, tudo tem aquele jeitinho, mas no mundo superior de Deus não tem jeitinho, não. Você tem que provar realmente que você evoluiu e que você é merecedor daquilo. Não tem como enganar lá, né? Então, o espírito também superior, ele nunca falha. O espírito que falhar numa missão ou numa tarefa é porque ele não era superior ainda. Ele tinha inferioridades e estas inferioridades foram que fizeram com que ele falhasse. Então, quando a gente fala de um espírito superior e de uma missão bem realizada, é isso mesmo. Então, se uma missão ela tem a termo um final feliz, espíritos superiores estavam ali. Quando uma missão falha, é porque aquele espírito não era um espírito superior, era um espírito que estava talvez galgando, né, isso e cometeu falhas e tudo bem, vai voltar e vai ter novas chances. Nós não erramos tanto aqui. Às vezes nós nos propomos a fazer certas coisas e a gente vai com aquela boa vontade, mas às vezes nós não temos aquela preparação que nós achávamos que tínhamos. E a gente dá uma falhada. E essa falha serve para quê? Para nós nos prepararmos melhor para fazer novamente e tentar executar de uma maneira bem feita, não é? Então isso acontece também com os espíritos. Então, o espírito superior não, ele não falha, porque ele não tem mais imperfeição. Ele zerou tudo. Então, não tem mais no que ele vai pecar. Não tem, para ele não existe. Para ele, tudo está dominado. Ele tem domínio de todas as suas funções de uma maneira calma, tranquila, sem medo de erro. Agora, quando tem ainda alguma imperfeiçãozinha, ou seja, ainda tem que atingir o ponto de espírito puro, aí sim é cabível de alguns irmãos pegarem algumas missões e, né, através do livre-arbítrio, que ainda não tem uma perfeição total, ele cometer alguns erros. Mas espírito superior não, jamais. Espírito superior pega a missão dada, missão cumprida, é assim que faz, né? E os espíritos têm missões, tanto encarnados como desencarnados. Aqui, além
de nós termos que nos preocupar com a nossa sobrevivência, do corpo físico, da nossa saúde, do que vai vestir, do que vai comer, onde vai morar, né? Nós também temos as tarefas que nós trouxemos do plano espiritual para realizar. Então vamos ver aqui, eu elenquei algumas tarefas que cabem aos espíritos encarnados, para nós termos uma ideia do que seria. E é o nosso dia a dia, é aquilo que acontece na nossa vida, na vida comum de uma pessoa que está aqui no planeta Terra, né? Então as missões podem ser quando encarnados. Eu fiz uma listinha aqui. Elas podem ser restritas e pessoais. O que significa isso? Individualmente. Então ela é restrita e ela é pessoal. Depende de nós. São as pequenas tarefas ou pequenas missões que nós pedimos para realizar. Ok? Então qual seria? A primeira, que muitas vezes as pessoas nem acham que é tão importante, mas nós já conversamos sobre isso, que é a paternidade e a maternidade. Então, a paternidade, de uma maneira geral, é uma missão que nós pedimos a Deus e que é importantíssima. Lembra quando eu conversei com vocês sobre a infância, que é quando o espírito está aqui na infância e que ele está passível de ser modelado, modificado, justamente por aquelas pessoas que são encarregadas da sua educação, porque nós podemos alterar alguns vícios, algumas quedas que aquele espírito tem e melhorar, porque ele está num período onde dá para se fazer isso, porque quando ele atinge a personalidade dele mesmo, aí fica mais difícil, lembra? Então é por isso que a paternidade é tão importante, porque nós temos essas crianças nas nossas mãos e um período em que nós podemos melhorar e muito esses espíritos, né? Se bem que, quando eles se tornam adulto, têm o seu livre-arbítrio, aí a responsabilidade não nos cabe mais, certo? Aí estão por conta deles. Se eles vão seguir os nossos ensinamentos ou não, aí já é uma outra coisa. Mas a nossa missão é fazer tudo o que for possível para dar o melhor espelho para esse espírito que está passando pela infância. Para depois, quando ele chegar no período de adulto, ele fazer as suas escolhas, né? E nós vamos estar tranquilos porque nós os auxiliamos a fazer escolhas boas. Mas também tem aqueles irmãos que não adianta, que por mais que tiveram bons exemplos, eles ainda, através do seu livre-arbítrio, teimam ainda e dar os seus tropeços pelo caminho da vida. Mas aí então já não cabe mais aos pais. Nós estamos falando daqueles pais conscientes, responsáveis, que realmente encaram a paternidade como uma missão, de ter nas suas mãos a responsabilidade sobre a existência de um espírito que é filho de Deus. Então nós tivemos uma concessão para cuidar desse espírito, né? Como os nossos pais tiveram também sobre nós, né? Então tem as invenções. Muitos de nós reencarnamos e trazemos como projeto, como tarefas, desenvolver coisas para o progresso da humanidade. E aí nós podemos pôr todas as coisas, criar objetos, inventar as coisas, remédios, vacinas, equipamentos hospitalares, a tecnologia toda, né? Então, houve um momento na humanidade que nós não conhecíamos os eletrodomésticos, por exemplo. Espíritos que foram encarnando, que foram trazendo essas coisas. Então, são missões, né? A telefonia, por exemplo, a luz elétrica. Então, foram espíritos que reencarnaram para o quê? Para trazer essas missões que são restritas e pessoais, mas que acabaram ajudando no progresso do mundo, né? Na evolução do mundo intelectual, moral, facilitando as nossas necessidades diárias. E hoje nós temos aí, né? A maravilha. Hoje nós podemos chegar em casa, dar uma ordem, acende a luz, toca o som, os eletrodomésticos começam a funcionar. Isso tudo foi através de espíritos que vieram aqui reencarnar, e muitos espíritos, né, no mundo inteiro, e que trouxeram consigo na sua bagagem, né, esse projeto, essa missão, se prepararam lá e vieram aqui, principalmente na parte de medicamentos, né, na parte médica,
vacinas como nós temos agora, né? Existem já irmãos nesse planeta que reencarnaram há muito tempo, porque viria o momento em que nós estaríamos enfrentando essa pandemia e esses irmãos estão aí, né? Os cientistas estão aí para nos ajudar. São espíritos que já vieram há muito tempo para preparar esse antídoto que, se Deus quiser, vai chegar até nós e vai salvar ainda muitas das nossas vidas, porque tudo isso está no projeto de Deus, ok? Então, isso são as missões restritas e pessoais. Agora nós vamos falar sobre as locais. Nada mais é do que aqueles espíritos que têm a missão ou a tarefa de resguardar certos pontos da sociedade. Por exemplo, os prefeitos, os governadores, presidentes, os reis. São missões que eles trazem, né? Chegando aqui, eles vão usar o livre-arbítrio, se vão ser bons ou se não vão ser tão bons, aí vai ficar sobre o livre-arbítrio de cada um e que vai ter que dar também satisfação a Deus sobre os destinos de tantas pessoas que estavam na mão dessas pessoas. É uma responsabilidade, é uma missão de muita responsabilidade. Porque muitas vezes as pessoas acham fácil, né? Ah, eu gostaria de ser deputado, vereador, prefeito, mas nós temos que saber se estamos preparados. Senão nós podemos nos deixar levar pela vaidade, né? Pelo orgulho, pelo egoísmo, não é verdade? Que nós vemos aí todos os dias. É uma prova difícil também, né? Mas são tarefas que espíritos trazem também. E nós vamos passar também por tudo isso. Nós vamos também ter essas missões. Vai chegar a hora que nós também vamos ter missões nesse sentido. Então, são as locais. Agora, voltando a falar dos desencarnados e falando nas obrigações, e nós já falamos de tantas obrigações nessas últimas aulas que eles fazem, né? Por exemplo, os desencarnados, eles têm a tarefa, às vezes, e as missões de nos assistir quando nós vamos reencarnar. Existem grupos e grupos e grupos de espíritos totalmente voltados para nos auxiliar a fazer os projetos reencarnatórios. Como também há outras equipes, milhares e milhares de equipes no mundo todo, para auxiliar no desencarne. Uns preparados para nos auxiliar para chegarmos até aqui e outros para sairmos daqui. E existe também o anjo de guarda, que nós conversamos. Existem também aqueles espíritos que são encarregados dos fenômenos da natureza, que também são, né, são assim, pleiades de milhões de espíritos. Então, todo mundo tem emprego no plano espiritual. Não tem desempregado no mundo espiritual. Só fica desempregado no mundo espiritual aqueles que querem ficar em cima da nuvenzinha. Mas o que acontece? Cedo ou tarde eles vão ter que se colocar também a serviço de Deus. E isso tudo sobre aquela ordem hierárquica daquela lista de evolução, né? Que é da graduação dos graus dos espíritos. Vem lá de cima, a ordem vem vindo, e a gente vai executando, né? Como aqui na nossa sociedade, né? Existe o presidente, existe o diretor, existe o supervisor, né? E aí vai chegando no pessoalzinho de baixo. Precisa haver essa hierarquia, precisa haver, né? Todo um comprometimento para que tudo saia certo, não pode ser realmente uma bagunça. E por mais que nós às vezes achamos, né? O mundo está virado de ponta cabeça, olha, não fiquem preocupados, que tudo gira em torno do comando divino. Jesus está no comando do nosso planeta, por exemplo, né? E, como eu falei, milhões e milhões e milhões de espíritos trabalhando a serviço de Deus para que tudo saia a contento, que nada fique fora. Então, nós vimos que, olha quantas tarefas os espíritos têm. E aposto que vocês até lembraram de algumas aí, né? Enquanto assistindo aqui. Então, existem N possibilidades de nós ajudarmos quando estivermos no plano espiritual. Tudo vai depender de nós. Existem grupos socorristas, né, nos hospitais. Existem legiões de espíritos especializados em todas as profissões que nós temos aqui. Por exemplo, no hospital. Quando a gente chega no hospital, a gente vê o corpo médico, enfermeiros,
que estão encarnados. Mas os que estão desencarnados, que nós não vemos, existem equipes inteiras em cada hospital, em cada lugarzinho, por mais pobrinho que seja, existe uma equipe espiritual atuando juntamente com os da matéria, né? Por isso que quando nós vamos fazer alguma cirurgia, eu sempre falo, vamos pedir para os médicos que lá estão do plano espiritual, que fazem parte também daquela organização, daquele hospital, que eles coloquem as suas mãos de luz sobre as mãos dos médicos que vão nos tocar. Então, sempre uma prece, porque sempre existe uma equipe médica ali para poder intuir os médicos e para acontecer o que tiver que acontecer. Se é para a gente sair com vida ou se não, porque isso está nos desígnios de Deus. Se o médico tiver dúvida sobre alguma coisa, ele não vai matar aquele paciente, porque existe um corpo espiritual ali que vai auxiliar. Mas se for por desígnio de Deus, que naquele evento aquela pessoa irá desencarnar, é porque foi o dia e a hora dela. Nós temos que confiar, nós temos que entender que tudo acontece porque tem um Deus acima de nós, que comanda tudo isso, que nós não estamos aqui sozinhos, que não é uma bagunça, viu? Nós temos que confiar que até essa pandemia que aí está, é para exercitar tanta coisa, é para nós pensarmos sobre tantas coisas que vocês não têm noção, não têm noção. É para mexer com toda a sociedade humana, para que todos nós possamos reinventar a nossa forma de viver, sabe? Tem um propósito aí por trás, um propósito de progresso. Vai desencarnar quem tiver que encarnar, os que tiverem que encarnar estão encarnando do mesmo jeito, ninguém vai ficar, não vai parar o reencarne por conta disso. Por quê? Porque existe uma estrutura espiritual muito, mas muito acima, muito superior de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Aliás, nós não conseguimos imaginar nada, né? Nem 1% daquilo que Deus tem poder para fazer. E vamos encerrando aqui a nossa aula com o último item, que é: cada um tem sua missão nesse mundo, porque todos nós podemos ser útil de alguma maneira. Nem que for ouvindo alguém, segurando na mão de alguém, né? Aconselhando, fazendo uma vibração, uma prece, cuidando da casa, cuidando de um plantio, varrendo uma rua, sabe? Todos nós podemos fazer alguma coisa. Temos que fazer aquela missão que nos foi dada naquele momento com amor e carinho. Porque hoje nós podemos estar fazendo uma coisa que aos nossos olhos é considerada insignificante. Mas para chegar a fazer uma coisa de expressão, nós temos que demonstrar responsabilidade nas pequeninas coisas. Porque senão nós não vamos chegar nas grandes coisas, né? É sempre devagarzinho. É como tem aquela história, né? Que as pessoas, tem muita gente que conta assim, que foi office boy numa empresa e hoje é presidente dessa empresa. Então é isso que vai acontecer na nossa vida eterna. Nós vamos do grãozinho, né? Até a superioridade maior. Mas tudo um caminho lento, bem organizado, em que nada dá errado. Ok? Então, fica por aqui hoje a nossa aula. Mas eu quero, então, me despedir de vocês, agradecer demais vocês. Vocês foram assim, nós formamos uma equipe muito boa. Eu fiquei muito feliz pela incumbência que me deram e vocês possam ter certeza, eu fiz o melhor que podia fazer. E eu tive aí do outro lado a colaboração de vocês. A cada comentário, a cada beijo, abraço que mandavam, a cada perguntinha que era feita, a cada coisa que falavam, eu mandei as minhas respostas. Vocês não têm noção como isso é importante, né? Porque nós estamos nos encontrando virtualmente. Só que tem uma coisa que eu falei para vocês, o carinho, né? O amor,
ele transpassa qualquer coisa. E foi isso que chegou até mim, esse carinho, essa preocupação, sabe, que vocês tiveram em colaborar e participar. Então nós compartilhamos, né, conhecimentos, trocamos informações, e eu quero que vocês saibam que eu estou sempre à disposição de vocês, mesmo ano que vem. Se vocês tiverem alguma dúvida de aulas futuras, podem, quer me perguntar, eu vou perguntar para minha pro do ano passado. Pode entrar em contato. Se eu não souber, eu vou pesquisar, eu vou ajudar vocês. É uma maneira de nós estarmos em contato e eu poder colaborar ainda mais. Porque esse ano nós fizemos, o ano passado, no preparatório básico 1, nós fizemos a metade do livro dos Espíritos. No básico 2, vocês vão entrar na outra metade. Só que é muito difícil nós podermos aprender todas as dicas, todas as perguntas que lá estavam. É lógico que não dá. O espírita tem que passar a vida procurando, pesquisando, né, lendo, para as coisas se fixarem, porque umas se fixam, outras nós perdemos, né? E é assim que vai indo. O conhecimento, o estudo é permanente, mas é muito gostoso. Por isso que nós temos que compartilhar, né? Existem sempre algumas pessoas que estão à frente no caminho e que podem talvez elucidar alguma coisa para nós que estamos atrás. Então eu me coloco à disposição. Se eu não souber, eu vou atrás, eu vou perguntar, eu vou procurar e nós vamos, né, desembaraçar qualquer nó que vocês tenham. Então eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, o meu amor, sabe? E o meu respeito por todos vocês, porque foi um ano muito difícil, um ano atípico, onde muitas coisas aconteceram, né, dentro das nossas famílias. E nós perseveramos e nós passamos por tudo. E na hora de nós falarmos sobre a doutrina, a gente esquece as tristezas, a gente esquece os problemas e a gente se entrega com muito amor e carinho. Então eu peço desculpas se eu deixei alguma coisa a desejar, viu? Mas tentei fazer a minha tarefa da melhor maneira possível. Perfeição, é lógico, está longe ainda, né? Gostaria de saber muito mais. Mas é assim que a gente aprende, é dividindo que a gente aprende, né? Um dia dividiram comigo e hoje eu estou aqui para dividir com vocês. E eu peço para vocês, futuramente dividam com mais pessoas. É assim que nós vamos fazendo, um dando a mão aos outros, ok? Então eu desejo a vocês um bom Natal, um bom ano, né, um bom começo de ano. Esse Natal vai ser o Natal mais precioso para nós, porque vai ser o Natal consciente, onde o aniversariante da noite, que é Jesus, vai realmente poder chegar aos nossos corações, porque hoje nós vamos estar, esse ano nós vamos estar mais atentos, né, à família, aos cuidados, à interiorização. Então vamos aproveitar esse Natal, porque eu tenho certeza que Jesus há de chegar mais perto do nosso orbe na noite de Natal e abrir os braços em torno do nosso planeta. E nós temos que estar abertos para receber toda essa luz e essa bênção. Pensem nisso. Que Jesus esteja com todos vocês. Um beijo enorme no fundo do coração. E até um dia, se Deus quiser. Um beijo.